Será que a derrota para o Corinthians e a perda do título do Flamengo na Supercopa pode ser um aspecto positivo para o ano de 2026? É isso que eu vou falar e analisar nesse vídeo. Fala, meu parceiro, minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando o videozinho aqui mais do que especial. Se você é novo por aqui, eu já peço que você se inscreva e eu já agradeço de antemão. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado pela sua ajuda, eu agradeço demais, beleza? Se inscreve aí, por favor. E se no final do vídeo você gostar dele, gostar do que eu vou falar, das informações que eu vou trazer, você deixa o like aí, beleza? E comenta alguma coisa para ajudar justamente o engajamento. Vamos começar a falar aqui justamente sobre os 4 pontos que são necessários para o Flamengo render e um time profissional render dentro de campo. O quarto é o mais importante para mim. A questão física. A parte física, o Flamengo não está rendendo ainda. O Flamengo entrou dia 18 de dezembro de férias e retornou dia 12 de janeiro. Então tem 3 semanas aí que o Flamengo está jogando, voltou a treinar. E já disputou uma final e perdeu, infelizmente. Mas isso é uma desculpa? Não é uma desculpa. Por que não é uma desculpa? Porque o Corinthians entrou depois de férias do que o Flamengo. O Flamengo entrou dia 18 de dezembro, o Corinthians entrou dia 21 de dezembro. Então isso não é uma desculpa para a derrota, mas é só um aspecto da análise. A segunda parte é a parte técnica. O Flamengo só está treinando há 3 semanas e a parte técnica ainda não está afiada. Eles ficaram 20 dias aí sem jogar e isso é um aspecto que ainda tem que ser evoluído. A parte tática, 3 semanas também, mas aí eu vejo por um outro lado. O elenco de 2026 é praticamente igual ao elenco de 2025. O que altera? O que altera, Flanalítico? Andrew, Vitão e Paquetá. Só isso. Só esses 3 jogadores. Então, todos os conceitos que estão sendo introduzidos desde o final de 2024 é basicamente o mesmo elenco que foi campeão em tudo no ano de 2025. Então isso não é uma desculpa. E o quarto, que é para mim o fundamental nessa questão das derrotas do Flamengo, já foram 5 no ano de 2026 contra 11 no ano de 2025. Então em 2025 a gente teve mais meses do que derrotas. Foram 12 meses contra 11 derrotas. Agora, em apenas um mês contando, beleza, o jogo de ontem foi dia 1 de fevereiro, mas foram 5 derrotas em um mês, num período de um mês. Isso é absurdo, não tem como continuar assim. Nosso aproveitamento está baixíssimo e se a gente continuar dessa forma, a gente não vai ganhar nada em 2026. Vamos tratar da questão psicológica, que para mim é a fundamental. Por quê? Porque quando você se ganha tudo, você abaixa seu ritmo. Vamos trazer isso para nossa vida normal aqui, sem ser um jogador de futebol. Se você vai correr uma maratona aí, por exemplo, e você quer correr 10 quilômetros, e você tem esse objetivo, tem 3 meses para se preparar. Você se prepara aí durante esses 3 meses demais. Você faz a prova, você conclui bem a prova. E depois o que acontece? Você vai tomar uma gelada, você vai relaxar, você vai comer uma pizza, um hambúrguer, você vai ficar tranquilo fisicamente, psicologicamente, porque você concluiu a sua meta. Desde um aspecto profissional a um aspecto pessoal. Agora, no esporte, isso já volta, é todo dia, todo dia, todo dia. Então eles ainda têm que virar essa chave para o ano de 2026. Eles não entenderam que o ano de 2025 já foi e agora o ano de 2026 é um novo ano e nesse ano eles não conquistaram nada. E o Flamengo é vencer, vencer, vencer. Tem que ganhar, tem que buscar títulos, ainda mais com as contratações,
com o elenco que tem, com a folha salarial e pela história. É inadmissível que aconteça o que está acontecendo. E o Felipe Luiz está protegendo demais o elenco do Flamengo. Ele está, por exemplo, ele não está criticando ninguém. Ele está falando que os jogadores têm que errar mesmo, que eles erram, que eles erraram ano passado, que eles vão continuar errando, mas ele tem que cobrar. O lance, por exemplo, do Pulgar, ele tem que cobrar. Ele não cobrou publicamente, mas ele tem que cobrar e muito internamente. Então, ele tem que subir a régua. Assim como ele falou ontem na coletiva, que ele espera o máximo do que já viu de cada jogador, ele tem que cobrar por isso. Porque os jogadores não estão jogando nem 60% do potencial deles. Tá todo mundo abaixo. Todo mundo abaixo. Ninguém tá jogando a bola que deveria jogar. Ninguém. Por exemplo, o Rossi vacilou no jogo contra o PSG. Tem que ser cobrado. Tem que dar uma dura nele. Ele tem muita tranquilidade e confiança no jogo dos pés dele, mas ele sempre está prestes a dar uma vacilada. E não pode ter vacilação no ano de 2026, porque todo ano fica mais difícil. Os times evoluem na estrutura, na parte financeira, na parte de querer ganhar de um bicho-papão que é o Flamengo. O Flamengo hoje é o bicho-papão do futebol brasileiro, o maior campeão da Libertadores dentro do Brasil. Fora do Brasil, não. Ele precisa conquistar 8 títulos da Libertadores para se tornar o maior campeão da Libertadores das Américas. Então tem que ver também por esse lado. O Flamengo tem que vencer, vencer, vencer. Beleza? Vamos trazer aqui o aspecto das derrotas. As derrotas, 11 em 2025 contra 5 em 2026. Isso é um absurdo. Muita derrota. Ah, beleza. Tiveram jogos ali que foram com o time sub-20, sim. Mas em 2025 também. Em 2025 também teve derrota no sub-20 no início do ano. Aqui, ó, vamos trazer aqui, ó, as derrotas do ano de 2025. Boa Vista 2, Flamengo 1. Nova Iguaçu 2, Flamengo 1. 2 do Carioca. Se não me engano, os dois foram com sub-20. Aí depois, Central Córdoba 2, Flamengo 1. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Bayern de Munique 4, Flamengo 2. Santos 1, Flamengo 0. Atlético Mineiro 1, Flamengo 0. Estudiantes 1, Flamengo 0. Bahia 1, Flamengo 0. Fluminense 2, Flamengo 1. E o PSG nos pênaltis. Então, você vê pelos todos esses resultados que a defesa, mesmo sendo derrotada, mesmo o time sendo derrotado, foram placares mínimos. Placares mínimos. E muitos de 1-0. O Flamengo não tomava gol. 0,6 a média de 2025. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo sofreu 6 gols. Média de 2 gols por jogo. Então isso não está certo. O Flamengo ganhou Libertadores, Brasileiro, Supercopa e Carioca no ano de 2025. Como é que a gente está indo para o ano de 2026? Por enquanto, para ganhar nada. E aí tem uma outra questão, a cobrança da torcida. É fundamental a cobrança da torcida. A torcida tem que cobrar e muito o Flamengo. Porque quanto mais a gente cobrar, mais a questão do psicológico e do relaxamento que os jogadores tiveram pela questão de ganhar os títulos, a torcida vai cobrar, vai cobrar, vai cobrar e eles podem virar a chave. Um outro aspecto é a própria Copa do Mundo. Copa do Mundo no meio do ano. O Flamengo tem diversos jogadores de seleção. Será que eles não estão pensando só na Copa do Mundo, em não se lesionar, em desempenhar o máximo, mas sem se lesionar, sem dar os 100%, dando ali 90% para chegar na ponta dos cascos na Copa do Mundo? Só que primeiro eles precisam desempenhar no clube. Senão às vezes eles não vão nem para a Copa. Jogadores de seleção aí, muitos. Carrascal, Plata, Paquetá, Pulgar. Jorginho já foi, agora não é mais. Léo Ortiz, talvez Léo Pereira, Danilo, Alexandro. O próprio Pedro ainda tem chance. Muitos jogadores, De La Cruz, muitos e muitos jogadores do Flamengo são selecionáveis. Então,
Eles precisam andar no prumo, beleza? E aí, qual é o principal foco para a temporada do Flamengo? Libertadores e Brasileiro. Tem que jogar bem o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar, é contra o Internacional. Tem que ganhar do Internacional. Não pode dar brecha. Tem que começar já a emplacar. São 18 jogos até a Copa do Mundo. Tem que garantir o máximo de pontuação possível até lá. Beleza? Esses foram os aspectos para mim. E o principal para mim é a questão psicológica. Tem a tática, técnica, física e psicológica. Para mim o que está faltando no Flamengo é justamente a psicológica e virar para o ano de 2026. Os jogadores não têm que pensar mais em 2025. Tem que pensar em 2026 e os capitães têm que pressionar os jogadores do elenco ao dar para eles darem o máximo dentro de campo. Bruno Henrique, Arrascaeta tem que cobrar. Jorginho, que é um capitão ali mais silencioso, né? O próprio Danilo tem que cobrar, tem que dar o máximo em campo, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o like, não esquece aí do like e não se esquece de se inscrever, porque eu sou novo por aqui e eu preciso da sua ajuda, beleza? Escreve aí nos comentários o que você achou dessas informações, da análise e da minha opinião que eu trouxe aí para vocês, se você concorda, se você discorda, beleza? O vídeo tá ficando por aqui mas antes, não se esquece, eu vou deixar aqui, ó, um videozinho aqui muito bacana aqui, ó, para vocês do Rafael Clense. Ele pode fazer o que ele fez no jogo, expulsar o Carrascal, trouxe o regulamento da CBF, interpretei em cima, fiz uma análise e dei a minha opinião. Vou deixar outro vídeo aqui também no card, beleza? Então assiste aí o vídeo que ficou muito bacana. Saudações rubro-negras.